Pressionei ele a tomar uma decisão. Quis voltar. 5 dias depois terminou novamente. Quero desistir. É um erro muito comum que vocês fazem. Não pode pressionar o cônjuge a voltar. Ele precisa entender, ele precisa fazer esse movimento interno, entender internamente que ele precisa voltar para casa, que aquele é o lugar dele. Precisa ser gerado um arrependimento. Se vocês forçam isso, eles não vão estar prontos e eles vão continuar oscilando. E aí foi o que aconteceu. Você forçou, ele tomou a decisão, mas ele não estava certo da sua decisão. Dali a pouco ele oscilou e quis sair. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estava pronto. Ele se deu conta do que tinha feito e que ele não estava pronto. Então, o cônjuge que está fora, ele vai ter o processo dele, vai ter as fases dele, vocês precisam respeitar. Se vocês forçam isso, vai dar ruim. Não pode pressionar o cônjuge a voltar. Ele precisa fazer esse movimento, ele precisa entender, ele precisa ter essa consciência do que ele está fazendo, entende? Então, não pressione jamais o seu marido ou sua esposa a voltarem para casa. Eles têm que respeitar o tempo deles. Então, eles vão viver uma fase de repúdio muito grande, que é o início do processo. Depois, eles vão viver uma fase de frieza, uma indiferença, aquela que não manda mensagem, fica tempo sem mandar mensagem. E depois, o movimento interno dele vai fazer com que ele comece a se lembrar com carinho do que vocês viveram. Vão começar a vir lembranças. E esse repúdio já baixado, vai ter essa frieza, e essa frieza acabando, ele entra nesse processo de confronto interno, onde ele vai oscilar muito. Quando ele oscila muito, você não pode pressionar, você tem que esperar ele passar dessa fase. A próxima fase é o início do arrependimento, entende? Então, se ele já está na fase da oscilação, espera mais um pouco, faz a movimentação correta, mostra para ele que você é a mulher da vida dele, que o lugar dele é ao seu lado. É isso que você deve fazer. Tenha a sabedoria em nome de... Se sentir atraída por outro é sinal de desistência? Não, mas é um grande sinal de alerta que você está sendo tentada. E se você está sendo tentada tão fortemente, pode ser que seu milagre esteja perto. Então fica vigilante em nome de Jesus. Você está lutando pela sua família, pelo seu casamento. Algo muito maior do que um prazer carnal. Você vai trocar toda a sua história por um prazer momentâneo e depois ainda vai ficar com um sentimento de culpa absurdo, porque é o que acontece. Eu já atendi pessoas que estavam lutando pela restauração, se deixaram cair, foram levadas pela carne, depois o sentimento de culpa veio avassalador, veio doendo, sabe? Então não faça esse movimento, fica posicionado onde o Senhor te colocou, lutando pela sua família, lutando pelo seu casamento, em nome de Jesus. O Senhor vai te dar vitória, mas vai ter tentação no caminho, viu? Todo mundo que está lutando pelo processo vai sofrer com as tentações. Então, tem que negar, tem que ficar vigilante para poder vencer as tentações, viu? Marido fora 1 ano e 5 meses. Diz sentir muito culpado, que fez muita coisa errada. Não consegue voltar, mas tem OM. Ele está no início do processo da conscientização, do arrependimento. É o início do processo esse aí, tá? Então, se ele já consegue verbalizar, enxergar que ele também fez coisas erradas, que ele errou nessa caminhada e ele já está verbalizando isso, tem algo sendo revelado dentro. A verdade está vindo à tona. Então, nas primeiras fases do processo, eles não conseguem enxergar isso. A culpa vai ser sempre do outro. Então, quando o repúdio está muito alto, quando eles estão com o mecanismo de defesa muito alto, a tendência é: a culpa é sua. Foi você que quis. Você que me botou para fora. Você que foi controladora, você estragou tudo, você que negou a relação, e vão colocar a culpa toda na outra pessoa. Esse é o movimento, tá? No repúdio. Depois eles vêm para uma indiferença, uma frieza muito grande. Depois eles começam a vir esse... E aí, para finalizar, o confronto interno está muito alto nessa fase. Então, por mais que ele consiga enxergar muita coisa, ele ainda está aprisionado na relação que ele começou a construir. Ele fez promessas do outro lado. Então, tem um conflito interno dentro dele que impede ele de fazer a movimentação completa. Então, você tem que ter paciência no processo. Fazer a sua parte sempre, buscar, estar pronta para quando esse arrependimento dele vier. E aí entra a minha fala de vocês se prepararem para a volta do cônjuge, vocês deixarem o Senhor se transformar, curar vocês, porque o outro está vivendo o processo deles lá, vocês precisam estar vivendo o processo de vocês aqui. Se você, enquanto ele está vivendo o processo dele, fica só olhando o processo dele, olhando para si, você está perdendo tempo de cura, de transformação que precisa ser vivida nesse processo. Então, em nome de Jesus, busquem conhecimento, busquem ajuda no processo, para que quando chegar a hora dele voltar, vocês façam tudo certo.
Ele assumiu uma namorada para todos, quase 2 anos separados. Devo continuar lutando pela restauração? Deve sim. Essa outra pessoa, ela não determina o final ou que não tem mais jeito. Ela acaba se tornando, sim, um obstáculo na jornada, mas que vai sair em determinado momento. Essa Amy acaba suprindo uma necessidade emocional, uma carência emocional forte que provavelmente ele estava vivendo. Ela também vai validar muito ele. Todo início de relacionamento a gente valida muito o outro, porque a gente só enxerga o lado positivo do outro. Então ela vai fazer essa movimentação de validação, o que vai fazer com que ele se sinta mais homem, né? Se ele estava se sentindo fracassado emocionalmente, né? Como homem ou como pai, essa pessoa vai validar, ele dá um levante nele e ele acaba ficando aprisionado nisso, nessas palavras, em como ela faz ele se sentir. Tá? E acaba liberando hormônios como dopamina, hormônio do prazer, e a pessoa acaba ficando meio aprisionada nisso nesse primeiro momento. Abrindo um parênteses, isso se essa Amy fizer tudo certinho, for uma boa pessoa, for se entregar como normalmente as pessoas se entregam no início de uma relação. Mas de repente pode ser que ela não consiga tanto acesso a ele, porque pode ser que ele não dê tanto acesso. Então vai depender de como ele está, né, e como ele vai fazer essa movimentação e como ela vai fazer. Mas de modo geral, geralmente é isso que acontece, tá? Então, qual o seu posicionamento mediante isso? Continuar o seu processo, buscando em Deus o que Ele quer de você nesse processo, orando pelo seu cônjuge, até que essa fase se ouve, né, esse encantamento, né, essa validação emocional se ouve, para que isso vá cessando também e que daqui a pouco ele consiga enxergar também quem é essa pessoa de verdade, né, as máscaras começam a cair, no início é tudo muito bom e depois as pessoas vão se mostrando que elas são de verdade, certo? E a reatividade emocional dele com relação a você diminui também. Já cansei de esperar 6 meses e mulher fora de casa. Devo dar entrada no divórcio? Não. O que acontece? Vocês passaram um tempo grande em erro, os dois destruindo esse casamento. Aí em 6 meses vocês querem tudo no lugar. Infelizmente não é tão simples quanto a gente gostaria. O processo de restauração, o processo onde Deus vai moldar um de um lado e vai moldar o outro do outro lado. Então os dois vão passar por processo, vocês precisam ter paciência no processo de vocês e paciência com o outro. Se não tiver sabedoria, se não tiver persistência e se não tiver fé, vai ficar pelo caminho e não vai viver o milagre. A palavra de Deus nos ensina que para a gente viver milagres, a gente precisa perseverar, persistir, ficar no lugar onde o Senhor te colocou. E esse é um ato de fé, você precisa permanecer sim. Eu sei que para o homem parece que é mais difícil, os homens são mais impacientes com relação a isso, mas eu atendo homens que estão esperando há mais de um ano e meio, estão posicionados. Deus tem sustentado cada um deles, viu? Uma coisa importante que eu preciso que vocês entendam é que o processo, eu falo o tempo todo, né, que o processo começa em vocês. Então vocês vão viver um processo de libertação, cura e restauração. Isso tudo vai acontecer em vocês, precisa acontecer em vocês primeiro, para que vocês sejam instrumento do Senhor na vida do cônjuge, na vida dos filhos, na vida dos familiares. Então Deus, ele sempre vai agir assim, primeiro em nós, depois através de nós. Primeiro Deus gera cura em nós, para que a gente seja instrumento de cura. Deus gera libertação em nós, para a gente seja instrumento de libertação. Deus gera restauração em nós, para que a gente seja instrumento de restauração. Entende? Então, primeiro, deixa Deus tratar de você. Deixa Deus cuidar de você. Tira os olhos das circunstâncias do que o cônjuge está vivendo, do que ele está falando, do que ele está fazendo. Provavelmente, o seu cônjuge, sim, vai estar fazendo tudo errado. Vai estar no pecado, no erro, no engano. E se você manter os olhos nele, a sua fé vai abalar.